imaginar segurança pública com uma remuneração tão importante quanto essa, doutor Conrado? Pois olha, doutor Claudemar, o Brasil, já disse alguém, é um céu de intenções, mas um inferno de realidades. Nós vemos na Constituição Federal a atribuição de competência de combate à criminalidade a esses valorosos policiais militares estaduais. E, em número escasso e mal remunerados, como bem colocastes, evidentemente tem tudo para não dar certo. Nós temos, no meu modesto ponto de vista, uma ausência de política de segurança pública no país, que se nós formos vermos em outros países, parecidos ou até maiores do que os nossos, estão muito mais avançados do que o Brasil. Houve na Constituição Federal uma divisão de competências que faz com que as autoridades, doutor Claudemar, tenham competências exclusivas e não colaborem umas com as outras. Por exemplo, eu, ainda antes da Constituição de 88, eu via, na minha juventude, sem maior preocupação, o exército nas ruas, doutor Claudemar, com barreiras nas ruas, dando proteção e segurança a todos nós. E muito respeitado. E muito respeitado. Nós íamos daqui para Pelotas, chegávamos em Pelotas, haviam barreiras, as suas divisões, os seus batalhões, para a segurança de todos nós. Então hoje, se nós sairmos do Chuí e formos até Manaus ou até qualquer recanto do Brasil, dificilmente nós seremos abordados para uma inspeção veicular, para qualquer tipo de análise a respeito do que se faz no trajeto. E como nós somos pessoas de bem, não teremos problema nenhum de sermos abordados, mas nós temos uma delinquência muito grande no país, uma criminalidade extraordinária, um problema fantástico envolvendo os mais variados tipos de crime, notadamente tráfico de entorpecentes, tráfico de armamento, roubo de cargas, roubo de veículos, assalto à Constituição Federal. E se nós voltarmos atrás, doutor Claudemar, eu me lembro que o senhor propôs aqui em Canguçu, quando éramos vereador, um sistema municipal de patrulhamento no interior para combater o abigeato. Aquela matéria ficou no esquecimento com o passar do tempo, doutor Claudemar, se o senhor se recordar, uma lei municipal que instituía o Conselho Municipal de Segurança Pública, que reuniria prefeito municipal, presidente da Câmara de Vereadores, comandante da Brigada Militar, delegado de polícia, juiz de direito, Ministério Público, administrador do presídio municipal e demais integrantes que fossem importantes, que pudessem colaborar para uma política municipal de segurança pública. E qual a minha surpresa na época? O próprio Ministério Público entrou com uma arguição de constitucionalidade dizendo que não poderia ser obrigado a participar de um conselho municipal. E aquela legislação, para nossa tristeza, tanto da Patran quanto do Conselho Municipal de Segurança Pública, ficaram sem que tivessem dado maior importância. Até hoje, imagino que seria de grande importância, porque eu vejo o seguinte, doutor Claudemar, há um distanciamento entre Brigada Militar e Polícia Civil. Uma polícia judiciária, outra polícia ostensiva, mas lamentavelmente vive num conflito que eu desconheço as raízes, mas elas não têm entre si compartilhamento de informações que seria um ambiente natural num estado onde houvesse a colaboração das autoridades. A mesma situação se estabelece com a Polícia Rodoviária. Qualquer filme que se veja, o prefeito municipal é o primeiro a estar na linha de frente quando há uma situação grave no seio da comunidade. Nomeia e destitui o chefe de polícia, né? Exatamente. Então, são sistemas que me parece que nós teríamos que ter, pelo menos como parâmetro, e nós temos a consciência de que as autoridades têm que estar unidas para o combate de um problema tão grave que aflige a todos
todos nós, em todos os recantos do país. Aquela legislação de Conselho Municipal de Segurança Pública, havia a sugestão, doutor Cláudio Mar, de que também se procurasse fazer com que os municípios vizinhos adotassem o mesmo sistema e nós tivéssemos um compartilhamento entre os municípios das informações e dos problemas que acontecem nas regiões. O serviço de inteligência interligado. A Sofia. Sofia, há poucos dias aconteceu esse assalto na Caixa Econômica Federal. Eu tinha chegado de viagem, cansado, dormi, não ouvi barulho, mas daqui a pouco a criança me entra no quarto, apavorada. Pai, estão dando tiro, é bomba, estão dando... Eu disse, não, minha filha deita aqui na cama. E na manhã seguinte fui saber do assalto à Caixa Econômica Federal. Chegando ao cúmulo, ao absurdo, uma situação extraordinariamente simbólica do caos, do limite do inaceitável, de fazerem com que os bandidos incendiarem uma caminhonete de frente à brigada militar, atacando a própria brigada militar, para depois atacarem o banco e a cidade e pessoas de bem que estavam transitando na rua, feitas de reféns humanos. Então, nós estamos numa situação caótica, agora nós temos que pensar qual é o próximo assalto que teremos por aqui. Por quê? Porque os bandidos estão muito armados, sem compaixão nenhuma, sem consideração com quem quer que seja. E como já aconteceu com outros bancos, como já aconteceu, é só uma questão de observar o noticiário para ver que eles vão peregrinando pelo Estado. Nós temos 497 municípios no Estado do Rio Grande do Sul, com um escasso sistema de segurança pública, eles vão assaltando, fazendo um rodízio, lá pelas tantas chegarão aqui de novo, como já fizeram com o Banrisul, já fizeram com o Sicredi, Banco do Brasil, Caixa Econômica, e assim por diante. Caixa Econômica é 2 vezes já, né? É verdade. Mas, de qualquer maneira, doutor Cláudio Mar, teria que haver uma política nacional de segurança pública onde nós deveríamos ter... Eu tive pesquisando, doutor Cláudio Mar, no México, que tem problemas parecidos com... Tivesse lá há pouco, né? Tive há pouco no México. Lá nós, em termos municipal, lá existe uma polícia de trânsito e uma polícia de segurança, armada a exemplo da polícia estadual e federal. E pelo que eu pude ver, doutor Cláudio Mar, Henrique, Amanda e Peixoto, e ouvintes da emissora, harmônicos, trabalhando um ao lado do outro, uniformizados, fortemente armados e bem equipados de veículos. Tu tens uma sensação de segurança muito grande. Isso é um país com problemas tão grandes como o nosso. Se tu fores num país de primeiro mundo, evidentemente que a estrutura já era assim. Mas nós temos que copiar esse exemplo e temos que ter, evidentemente, os recursos necessários para que a Polícia Municipal seja implementada, seja equipada, seja forte, a estadual e a federal também, combatendo a criminalidade, não da maneira como nós temos hoje. De uma maneira harmônica, integrada com a população. Porque a própria Constituição diz que a segurança pública é um dever de todos nós. Mas como que nós vamos exercitar esse dever sem que as autoridades, elas próprias, tenham a atribuição de buscar essa integração, doutor Pedro Maia? Nós, na verdade, somos reféns ou do Estado, pela sua incompetência, ou da bandidagem pela sua eficiência. Exatamente, porque a bandidagem ela anda muito à frente, muito mais rápido, ela anda sem a regulação que o Estado exige para os serviços públicos. Então, a criminalidade anda a 1000 por hora, enquanto a segurança pública no Brasil anda a 10 por hora, a passo de tartaruga e o outro numa... A Enilda Cunha Borges, o Aloysio Jacundino, Lucas Leal, Isar Borges, Nilza Duarte Batista, Adair Lages da Cunha, Lantier Morales e Florentina Pereira Dutra. A todos que interagem conosco, a nossa gratidão, pois é a audiência de vocês e a interação que nos faz manter
o nosso espaço de rádio aqui. O Michel Resnaut, abraço para mim, dores que, muito ao contrário do que garantir o cumprimento da vontade popular, criou toda forma de empecilhos para que o cidadão de bem pudesse ter o direito de se defender a si, a sua família, a sua propriedade, com o uso de arma de fogo. E o nosso resultado aritmético é terrível, porque nós hoje temos uma taxa superior a 35 homicídios a cada 100 mil habitantes. Ao passo que os Estados Unidos, onde o direito à arma de fogo é uma matéria constitucionalmente consagrada, em vez de 35 homicídios a cada 100 mil habitantes, é 6 homicídios. O Uruguai, com todas as dificuldades, tem o direito ao uso de arma de fogo garantido também pela legislação, e muito longe de 35 homicídios por 100 mil habitantes, são 11 homicídios a cada 100 mil habitantes. Qual a sua visão, doutor Conrado, como cidadão, como advogado, que atua inclusive na área criminal, acerca desta burocracia que o Estado criou, motivada por uma ideologia nefasta com o propósito de criar todo o empecilho ao uso da arma para a autodefesa pessoal, familiar e da propriedade? Pois, meu amigo Cláudio Mar, ouvintes, não há lei humana, doutor Cláudio Mar, não há lei humana que se sobrepõe ao jeito natural. É um jeito natural de defesa da vida. As nossas famílias, que defenda a nossa propriedade, que defenda as pessoas, e nós vemos então as pessoas enjauladas dentro das suas casas, cercadas de grades, atemorizadas dentro dos seus lares, e muitos com armas, é verdade, mas nós que atuamos na advocacia, quantos têm armas apreendidas em casa? Por quê? Porque os não estão registradas, vão atualizar o registro passou para a Polícia Federal, antes era um sistema estadualizado de registro. Então foi criado um problema para que as pessoas pudessem adquirir armamento e tivessem o armamento para sua própria defesa. Então eu volto a dizer para o amigo, não há lei humana que se sobreponha ao direito natural de defesa da vida. É da essência do ser humano se proteger, muito mais ainda quanto o Estado não tem condições de fazê-lo. Então, evidentemente, que eu sou a favor de que cada um e todos nós possamos ter um sistema de defesa pessoal para que, na ausência do Estado, ou na premência, ou em caso de agressão à nossa família, à nossa propriedade, aos nossos filhos, às nossas pessoas, nós possamos nos defender. Imagine a pessoa hoje com essa criminalidade do jeito que anda, chega no assalto no interior, assalto na cidade, e a pessoa não tem uma arma para sua defesa. Eu sou totalmente a favor de que seja regulado, de que seja possibilitado a cada cidadão do país, dentro das normas que forem estabelecidas, que se faz em outras comarcas. Nós saímos de madrugada sem direito a segurança nenhuma, sem uma arma. Me parece que seria adequado as pessoas de bem poderem transitar com uma arma para se defender na hipótese de uma agressão. Não estou falando na advocacia porque é a nossa profissão, mas são tantos os profissionais que teriam essa necessidade, como o transporte de cargas, por exemplo, que são assaltadas a toda hora em todos os locais, rodovias, cidades. Os transportadores de cargas estão aí sem nenhuma possibilidade de se defenderem diante da criminalidade avassaladora e crescente que nós vemos no país. No estado do Rio Grande do Sul até que não é tanto, mas nós vemos pelos noticiários que o Correio Nacional já não entrega muitas. Deputado Rogério Peninha de Mendonça.
em 2012, apresentou o projeto de lei 3722, que dá uma nova regulamentação a essa questão. Tá? Na sua essência, diz o seguinte: não mais será poder discricionário do delegado federal a concessão ao direito à aquisição da arma ou ao porte. Bastará que o cidadão comprove ter atendido todos os requisitos da lei, que é ficha limpa, aptidão psíquica para o uso de uma arma de fogo, semelhante ao uso de um automóvel, tá? E capacidade técnica. E sairá da Polícia Federal, que não quer mais essa competência, retomando para o delegado de polícia da cidade. Dentre tantas argumentações justificativas desse retorno, está o seguinte, que quem tem condições de conhecer o cidadão realmente é o delegado de polícia do município, do bairro, da região. Não o delegado federal que está num patamar infinitamente distante da realidade que se passa nas comunidades. Qual a sua visão? Minha visão é de lamento, porque falas de 2012, nós estamos em 2018. Nós estamos em 2018. 6 anos tramitando. Nós temos 503 deputados, são 83 senadores. 81 senadores. 81 senadores. Sabe se terá... Está pronto para votar. Na Câmara, depois vai para o Senado, depois vai para a sanção, depois vai para a regulamentação. Então, estamos ainda a perder de vista, em termos de perspectiva, de tempo, quando que essa lei entrará em vigor. Na verdade, se for aprovada ainda. Mas eu acho até mais. Um delegado, com todo respeito, nós temos uma dificuldade prática que os delegados chegam aqui e já estão logo indo embora. Então, na realidade, nós não temos delegados que conheçam a população. Me parece que quem conhece a população deve ser o Poder Executivo. Quem conhece onde moram as pessoas, onde moram a Polícia Civil, também não é muito bem servida de pessoal, tem as dificuldades que todos nós sabemos, fruto desse abandono governamental da área de segurança pública, que desaparelha todos os órgãos. Há uma tomada de consciência, uma tomada de investimentos, mas que está defasada com o passar do tempo, aí que foi abandonada a segurança pública, né? Então, uma questão muito, muito importante. Me parece que o Congresso Nacional teria que se agilizar, teria que aprovar, teria que viabilizar. Eu sou totalmente favorável a que não nos atirem para longe do nosso... fazendo com que as atribuições sejam novamente reanalisadas, que os orçamentos, o orçamento da União, do Estado, sejam também reavaliados e repartidos de uma forma diferente, para que as nossas necessidades sejam supridas de uma maneira mais favorável à nossa existência, que é tão curta aqui na face da Terra. E veja bem, nesse tempo já tem uma criança de 6 anos de idade, que daqui uns dias será adulto, e a legislação foi proposta e não foi sequer votada no Congresso Nacional. É muito lento, é muito burocrático. E caro. E caro. E eu me lembro, doutor Claudio, do ministro Hélio Beltrão, que foi criado uma época no Brasil, para quem está nos ouvindo, o Ministério da Desburocratização. E, lamentavelmente, quem leva o prejuízo é o cidadão, é o contribuinte. Vejo aqui os jovens aqui presentes, mas né, esperamos que tudo melhore, que tudo prospere, que tudo seja dinâmico no Brasil, para a alegria de todos nós. Doutor Conrado, já são 17 horas e 41 minutos. Referindo ao que nos diz ali o nosso estimado amigo, colega Miguel Lessa, dentre tantos programas medíocres que vemos por aí, fico feliz em ver a quebra do paradigma e poder me deparar com as palavras lúcidas dos nobres colegas, doutores Cláudio Omar e Conrado.
Um abraço também ao Miguel Lessa, parceiro nessa questão também aí do IPTU, fazendo parte da comissão do OAB. Mas são debates que nós temos que tratar aí. Senhor maior frequência. Alves te manda um grande abraço também, doutor Conrado. Abraço, Celoy. Tá? Felicidades. Doutor Conrado, projeto de iniciativa popular para revogar a recente legislação sancionada pelo Executivo, aprovada pelo Legislativo, que estabelece critérios um tanto diferenciados e parece que distante da realidade social e econômica do nosso município. Estou me referindo à matéria que foi encaminhada ao Poder Legislativo pela mensagem número 72, hoje já convertida em lei. O que o senhor tem para nos contar sobre esse projeto? É uma matéria que interfere na vida de todos nós. Eu não quero desfazer, eu não quero desacreditar, eu não quero menosprezar nem o prefeito nem os vereadores. Eu vejo e me chegam notícias de que alguns vereadores começam a partir para algumas ofensas pessoais. E a gente sempre dizia, doutor Valdemar, quando terminam os argumentos, Partiu para a briga. começam as ofensas, começam os insultos. Eu não estou aqui, nós não estamos aqui para insultar ninguém. Nós estamos num debate a respeito de uma questão que nos diz respeito e que diz respeito a todos os canguçuenses. Pois muito bem, eu tenho o direito de não concordar com propostas que sejam feitas, seja por prefeito ou vereadores, como também, em contrapartida, nenhum prefeito precisa concordar comigo e trazer para um debate para que nós chegássemos então a um entendimento, a um consenso. Então esse projeto de lei de iniciativa popular está circulando como um rastilho de pólvora. É um rastilho de pólvora, doutor Valdemar. Eu me surpreende quanto a população está engajada, buscando locais para assinar, buscando listas, e onde se chega para pedir, para deixar listas, há uma acolhida muito grande. Isso reflete o quê? Reflete que houve uma falta de debate, uma falta de esclarecimento, há uma falta de entendimento, inclusive da própria autoridade, tanto da Câmara quanto do proponente, que é o Poder Executivo Municipal. Os últimos problemas que eu vi acontecerem agora, doutor Valdemar, há pouco saiu do meu escritório o Ivete, com 67 anos de idade, com andador, já com um problema de saúde avançado, teve isquemia, não pode caminhar. O Ivete mora na Getúlio Vargas. Isto, a gente chama ele de Vete. Vete. Isso. Vete. Lá sabendo, foi buscar então ou a isenção ou a redução, não tem direito porque a renda familiar supera 2 salários mínimos. Lá está o povo. Por que isso? Porque a Constituição Federal, na verdade, essa é a realidade, a Constituição Federal estabelece que a base de cálculo do IPTU seja o valor venal. Não há dúvida, ninguém discute disso. Ninguém discute isso. Mas o que nós temos que saber também é que as alíquotas podem e devem ser fixadas por legislação municipal. E as legislações, nós estamos num regime capitalista onde se investe em algum patrimônio para quê, doutor Valdemar? Para quando chegar no fim da vida, nós possamos ter um pouco de segurança pessoal e, no caso de morte, deixarmos alguma herança para os nossos familiares. Essa é a nossa tradição. E considerando que o sujeito, no momento que constrói uma casa, alimenta quantas famílias? Pois então. Então isso que as pessoas não estão, os vereadores, autoridades municipais, não é uma questão de pobre contra rico, não é uma questão de quem tenha patrimônio ou não tenha patrimônio, é uma questão de justiça tributária. Eu lhe pergunto, por que razão alguns têm uma alíquota de 0,7%, outros têm uma alíquota com uma redução de até 1,5%, e alguns chegam ao ponto da isenção? Porque alguns têm mais patrimônio, mas patrimônio sido de uma forma que elas possam honrar os pagamentos. Porque a autoestima, senhor Dr. Valdemar, a autoestima é uma questão que nós temos que valorizar muito,
uma pessoa endividada, uma pessoa que está sem condições de enfrentar as despesas mensais que já são muito grandes hoje, ficar ainda inadimplente com o município, ter o seu nome jogado depois numa execução fiscal, isso é muito grave. É uma falta, no meu ponto de vista, de compreensão, uma falta de consideração e uma falta de compaixão. Compreensão da realidade em que se vive. Consideração porque eu, tendo sido eleito pelo povo, como nós fomos, nós sempre nos preocupávamos, porque se todo o poder emana do povo, nós temos que exatamente estar de acordo com a vontade popular. E isso que eu estou vendo hoje, há um dissenso, há um descontentamento muito grande, existem casos e casos e casos que nós estamos vendo que afligem a nossa população. E a lógica do raciocínio nos obriga a chegar à seguinte conclusão, doutor Gilmar. Não, porque não vai aumentar, estão fazendo terrorismo. Isso não é... alguns dizendo que é uma coisa que não... é uma coisa que estão levantando sem a menor razão, mas eu pergunto, a lógica de toda a nossa vida é a nossa inteligência, quer dizer, ou melhor dizendo, a rainha das conclusões nos é trazida pela nossa inteligência. Se eu vou arrecadar 7 milhões a mais ou 6 milhões a mais, alguém vai ter que pagar. Se alguém terá que pagar, pelo amor de Deus, como que não haverá um aumento de tributação? Então eu ouço argumentos diversos de alguém que contrapõe a pretensão popular de dizer que não, fique tranquilo, não é assim como estão dizendo, esse aumento não é tão grande, esse aumento então não existe, vai ter muitos que até terão um valor reduzido, mas mesmo assim nós teremos uma injustiça ao inverso, doutor Claudemar. Ainda que muitos tenham reduzido, há uma injustiça tributária, porque se houver uma redução para alguns, como que eu vou poder justificar ou aceitar um aumento estratosférico para outros? Fere a isonomia constitucional. Fere a isonomia de tratamento, a igualdade que deve haver entre todos nós. Bueno, a pergunta então que foi feita é o que eu estou vendo? Estou vendo isso. Nós temos uma adesão extraordinária, um pedido de lista e apoio de ex-prefeitos, ex-vereadores, pessoas que conhecem a realidade estão vendo que a situação tem que sofrer uma mudança. E assim nós esperamos que haja uma tomada de consciência, que não se apeguem a questões de pobre contra rico, ou de debates de dizer que se quer insultar alguém, se quer... De forma alguma, o que se quer é um bom senso, e que se volte a tranquilidade no meio em que nós vivemos. Doutor, uma grande satisfação estar junto com ele, junto com seus filhos, junto com seus pais, junto com seus irmãos, enfim, com seus familiares. Um orgulho ter aqui, no bairro onde eu resido, essa emissora, a Rádio Amizade. A mim só me cabe agradecer, deixar um abraço muito forte a todos os integrantes desse programa e a todos os ouvintes dessa extraordinária Rádio Amizade e também pelo sistema de internet aí que tanto facilita a comunicação entre